A paz do Senhor Jesus, amadas Déboras, sou Rebenaura, coordenadora do Desperta Débora em Teixeira de Freitas, e hoje trago um devocional que está no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Amadas Déboras, uma das coisas mais importantes que podemos fazer como cristãos é ouvir e praticar as palavras de Deus. Devemos buscar orientação de Deus para as nossas vidas. E quando estamos fazendo isto, estamos construindo nossas vidas sobre uma base sólida, que não pode ser abalada. O texto nos mostra que Jesus, na continuação do Sermão da Montanha, disse que todo aquele que escutasse as palavras dele e as praticasse seria semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso significa, amadas, que aqueles que ouvissem e praticassem as palavras de Jesus são como uma casa construída sobre uma rocha sólida. São capazes de resistir às tempestades da vida e permanecer firmes em sua fé. A Bíblia nos deixa entender que a rocha é Jesus. E é sobre Jesus, sobre esta rocha, que nós devemos edificar a nossa casa. Esta casa significa a nossa vida, significa a igreja, significa a sociedade, mas significa também as nossas famílias. E para edificarmos sobre esta rocha, seja ela individual, seja ela espiritual, nós temos que estar enraizados na palavra de Deus. Nós temos que estar enraizados no Evangelho. Praticar a palavra de Jesus significa obedecer aos seus mandamentos, imitar o exemplo de Cristo, amar a Deus e ao próximo sobre todas as coisas, servir aos necessitados e ainda anunciar o Evangelho. Amadas, praticar o Evangelho nos traz bênçãos, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz salvação e nos traz também a vida eterna. Praticar o Evangelho também nos ajuda a resistir às tentações, resistir às provações, resistir às adversidades que nós enfrentamos cada dia das nossas vidas neste mundo. Para construir uma família bem sólida, é necessário que tenhamos fundamentos. Fundamento, amadas, é a base de tudo, que são aqueles valores, que são as crenças que surgem a partir da compreensão do Evangelho. E se nós desviarmos dessas crenças que foram legadas a nós pelos nossos pais, que é o Evangelho, nós não temos a segurança que Jesus prometeu a cada um de nós. Portanto, amadas, construa sua casa, construa a sua família sobre a rocha. Em Salmos, capítulo 127, versículo 1, na parte A, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aqui está
amadas, o porquê de tantas famílias arruinadas, o porquê de tantas famílias fracassadas, é a ausência da graça de Deus. Se nós fundamentarmos nossas vidas, nossas famílias em Cristo, o Senhor será a nossa rocha, o Senhor será a nossa força, o Senhor será o nosso socorro bem presente. E poderão até vir ventos contrários, mas não derrubarão, porque as nossas vidas, as nossas famílias são construídas sobre um elemento infalível, que é Jesus. Amadas, a família é uma instituição divina. Foi Deus quem projetou para a perpetuação da espécie humana. É na família que nós vivemos, que nós desenvolvemos para que o reino de Deus se concretize. Por isso, nós devemos não apenas ser ouvintes, mas sermos praticantes da palavra de Deus. Pois o próprio Jesus nos adverte que é preciso praticá-lo. E neste texto ainda, Jesus explicou o que representava os dois personagens, o prudente e o insensato. O prudente representa que todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. O insensato é diferente, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não põem em prática. E um ponto curioso é que tanto a casa do prudente quanto a casa do insensato passaram por tribulações. Isto quer dizer que não é o fato do homem prudente obedecer o Senhor que ele não passa por esses momentos difíceis. No livro de João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amadas, aí Jesus está explicando, falando para nós que nós passaríamos por momentos complicados na nossa vida, nós passaríamos por momentos difíceis, mas nós vamos vencer. O homem prudente, ele colocou em prática a palavra de Deus. Sua casa resistiu às tribulações. E Jesus também explicou de uma forma bem clara que todo aquele que pratica a palavra de Deus tem condições de resistir às tribulações e aos desafios da vida. Amadas, momentos difíceis serão inevitáveis, mas aquele que construir a sua casa na rocha, que é Cristo, conseguirá permanecer de pé. Um grande abraço a cada uma das Déboras. Que Deus as abençoe.